nossos convidados, mas deu tempo. Eu quero começar com Marta Rocha, deputada estadual e delegada de Polícia Civil. Marta, obrigado por ter vindo. Obrigada, querido. Cheio de saudade de você. Também o Alexandre Prado, administrador de empresas, especialista em finanças. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Canais, mais uma vez. Bom dia. Só queria que você ficasse em frente com o microfone, não ele assim inclinado, pronto, para que a gente em casa ouça legal. E também hoje a volta do diretor da OAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira. Luciano, muito bom dia. Bom dia, Canais. Muito feliz de estar de volta aqui. Muito bem, pelo menos um sorriso, né, à la Silvio Santos desde que chegou. Uma coisa impressionante. Então, ou ele está gostando muito, ou isso aí é um... Estou gostando. É um sorriso, um print, né, aquele instantâneo, mas não é não. Eu estou vendo que é sincero. A notícia é a seguinte. Jade Duarte negocia com o tabloide inglês The Sun, que é um jornalzinho sensacionalista, jornalzinho aspas, é um jornal de grande penetração, não posso nem dizer isso, porque vou pensar, bom, esquece a penetração, um jornal de grande circulação e com repercussões no mundo. O que o The Sun publica é um escândalo mundial. Pois esse jornal está negociando com Jade Duarte uma entrevista para contar detalhes, enfim, situações, tamanhos, sobre a noite que passou na Vila dos Atletas. Que o cara não quis nem pagar motel, arrastou para a Vila dos Atletas. A jovem que namorava o neném, como é que é? Dinah Terror, que morreu em março, ela já tem um empresário e um novo nome, Jack Bolt. 0 ou 10 para uma ascensão mais rápida do que os 100 metros do Bolt. Ela conseguiu uma ascensão mais rápida, ela também é da Flash. Ela disse que essas fotos que estão na internet foram fotos que ela tirou para uma amiga e que vazaram. Então, cuidado com essa sua amiga, né? Mas eu começo com uma rodada de 0 a 10 para a celebridade instantânea, Marta Rocha. Nota 0, 0, 0, sabe? Essa moça é esposa de um traficante que morreu no confronto com a polícia, tem 2 filhos, devia ter juízo, devia estar tentando reconstruir a vida dela, escrevendo a vida dela de uma forma diferente. Vai lá pro The Sun, vai ganhar uma migalha, porque na verdade o que ela tem para falar é nada e pouco vai interessar. Quem tem juízo não vai ter. O The Sun, todo mundo sabe que é um tabloide que vive dessas notícias de coisa, e eu acho que ela está perdendo uma boa oportunidade de reconstruir a história dela. Acho que a história dela tem que ser reconstruída por um papel dela, pela formação dela, cuidando dos filhos dela. Então, acho que nota 0. Luciano Bandeira, 0 a 10 para Jack Bolt. Eu acompanho 0, porque essa cultura da celebridade imediata, né, do instantâneo, do sucesso instantâneo, acaba rápido também. Então, ela não vai oferir praticamente nada. Vai ganhar uma medalha, como disse a Marta, vai ganhar uma migalhazinha e rapidamente será esquecida. Às vezes acaba rápido e com a vida. É verdade. Temos exemplo. 0 a 10, Alexandre Prado. Bom, 0, né? 0. 0. Porque realmente não há como... Não há espaço para falar em 10 ou em 9 ou em nada mais do que isso. É 0. É uma conduta que não se espera, como foi falado pela doutora Marta. Ela poderia aproveitar a oportunidade do momento da vida dela para tentar endireitar. Mas aquela velha história, pau que nasce torto, nunca se endireita. Mas ela é estudante. Então você vê, se ela é estudante, ela tem ambições. Ambições, enfim, de outra natureza, eu espero. Bom, de qualquer maneira, eu quero dizer que eu me lembro de uma famosa celebridade que começou sofrendo bullying numa universidade e que hoje, até hoje, está aí, consegue se renovar e consegue ficar na mídia. Muita gente achava que seria uma celebridade instantânea, mas não. Eu não acredito, ela não é celebridade, mas ela está aí até hoje, enfim, eu estou falando da Geis Arruda. A Geis Arruda, que começou também numa coisa trágica, um bullying, os alunos ridicularizando, que se repaginou inteira, fez corpo, cara, fez até xexé. Que isso? Não, olha a hora! Ela fez tudo. E está aí, na ordem do dia. Vamos pro Globo no ar. E eu queria chamar a atenção da Marta Rocha, dos nossos debatedores, Alexandre e também o Luciano,
Tu não sabe o que está acontecendo e mostra como nós somos desobedientes. Apesar da interdição, após aquela tragédia que deixou 2 pessoas mortas e que colocou lá, né, em xeque a segurança daquela pista, né, aquela ciclovia, o que está acontecendo? A prefeitura já remendou, já fez lá o que tinha que fazer na parte que desabou. Porém, a ciclovia continua interditada naquele trecho porque os testes necessários ainda não foram feitos. Então é preciso aguardar, né, o sinal verde para que a ciclovia possa voltar a funcionar de ponta a ponta, atravessando, né, praticamente a Zona Sul e indo para a Zona Oeste. Muito bem. O que acontece? A área onde aconteceu o acidente, perto da Gruta da Imprensa, já está reconstruída, circulação vetada, porém, é preciso medir onda, enfim, passar pelo teste. Acho até que essa época de ressaca devem estar lá observando, lá monitorando lá o trecho que desabou. Pois bem, o que é que acontece? Os ciclistas desrespeitam os bloqueios, simplesmente um deles está virado para tornar mais fácil o acesso à área proibida e fica todo mundo pedalado onde não deve pedalar. Isso é uma coisa típica, né? Nós somos hospitaleiros, maravilhosos, somos inigualáveis, né? Em 95%, né? Comparados ao mundo. Mas temos um 5% danado, né? E é essa coisa do desrespeito. Como é que você vê, Luciano, esses caras derrubando o acesso e pegando a bicicleta e andando numa área interditada? Eu acho temerário, até porque já houve um acidente grave e a gente não quer que outras pessoas também sofram a mesma coisa, ou seja, teve morte, então é muito grave. Agora, existe também, eu acho, um pouco de omissão, porque esse simples bloqueio, que parece que fácil de ser derrubado, parece que não é suficiente também. E também alternativas para que a população pudesse passar pelo local, porque o que sobra para a população aí no caso é apenas ao meio da rua. Então a alternativa de ultrapassar o bloqueio ou ser atropelado. Então eu acho que existe um pouco de omissão do poder público, primeiro, de criar um anteparo, uma forma de barrar adequada ou fiscalizada. E o segundo, uma alternativa para que a população possa se locomover. Bem, um dos argumentos de quem ultrapassa a área proibida é a seguinte: eu prefiro ficar por aqui do que ter que enfrentar como eu enfrentava a Niemeyer todos os dias. Então ele prefere tirar o bloqueio e andar na ciclovia interditada. Isso é argumento para você, Alexandre? Olha, todos os argumentos são válidos. A questão principal é nós relacionarmos a questão da educação, né? O brasileiro, de modo geral, o carioca tem muito disso também, né? Existe a barreira, existe até a barreira, né? Se adequada ou não, existe, né? Agora, a população tem lá o seu argumento de poder passar ali, porque realmente não dava para transitar na Avenida Niemeyer. Agora, há que se avaliar mais do que esse risco. Se por tantos anos passou na Niemeyer, e agora, porque existe essa facilidade, mas também há um risco, é temerário, como dito, há que se avaliar. Eu acho que é de cada um, a vida é de cada um. Eu não correria esse risco. Bem, como se não bastasse tudo isso, Marta, as placas informando sobre a interdição são ignoradas, as faixas da Defesa Civil estão rasgadas, os blocos de concreto instalados para impedir a passagem derrubados ou empurrados para um canto da pista, abrindo passagem para bicicletas e pedestres. E ontem, apesar da forte chuva e do mar com ressaca, né, em apenas 10 minutos, o jornal O Globo flagrou 20 ciclistas passando naquele trecho entre o Vips Motel e o Vidigal. Quer dizer, então não é só o desrespeito, você destrói as marcas, você apaga as proibições, enfim, é todo um trabalho de inconsequência. Eu quero te dizer que eu acho que o ciclista, nesse sentido, está se colocando em risco. Tá? Eu quero até discordar aqui da questão da fiscalização, porque a prefeitura, nesse sentido, ela colocou todos os indicativos de que aquele local não poderia ser transitado. Quando aconteceu o incidente, todos nós, eu quero me colocar nesse grupo, criticamos exaustivamente aquele incidente. Agora, a população tem que entender e tem que ser obediente, que isso faz parte da convivência humana. Se ali está impedido, você vê que as pessoas, eu estou vendo aqui a foto, não está ali um pedacinho de madeira fácil, não, está alguma coisa de concreto
difícil, então que você vê que as pessoas fizeram força, fizeram aquilo em conjunto para virar aquilo para baixo, para rasgar a faixa. Então eu acho assim que as pessoas têm que efetivamente entender que aquilo ali dá para sua segurança. Agora, se a pessoa não quer estar em segurança, ela está colocando em risco e está contribuindo lá na frente para o resultado. Não, e aí, se morrer, vai querer atrás de processo, vai correr atrás da família, vai querer indenização. Ah, mas tinha que ter fiscalização, tinha que ter permanentemente alguém tomando conta daquilo. Ora, que país é esse que nós só obedecemos quando a autoridade está presente? Só obedecemos debaixo de chicote? Pois tem que ter um exatamente. processo educativo, a gente tem que obedecer porque é bom para todos. É bom para mim e é bom para minha convivência social. Dando 6 horas da tarde, né? Isso acontece, por exemplo, eu sou moradora da Tijuca, eu vejo de forma clara na Praça Sans Pena. Vai dando 6, 6h30, os camelôs todos chegam e a gente tem que conviver, acho que o poder público tem que pensar numa maneira, né, de canalizar essa força de trabalho, tentar inserir essa força de trabalho no mercado formal. Mas quando você fala também que não contribui para a Previdência, mas é dependente de toda a área do poder público. Então depende da saúde, depende dos programas de geração de emprego e renda, depende dos programas, né, que querem dar apoio à educação, sustentação às próprias famílias. Então, o Brasil tem que ter muita atenção para isso, porque por trás disso tudo está algo cruel, que é o desemprego no Brasil. E ao mesmo tempo que o governo corta a transferência de renda e programas sociais, ele quer aumentar o salário do Supremo. Como é que você corta investimentos sociais ou diminui investimentos sociais, só livrar na cara do Bolsa Família? E, de repente, você quer aumentar salário. Alexandre? No mínimo um contrassenso, né? Então, há que se falar em equilíbrio, e já se falava, o governo atual já falava em termos de tomar ações impopulares. Claro, sempre vai desaguar no povo, né? O IBGE, na última pesquisa, divulgou 12 milhões de desempregados. Essas pessoas têm que, de alguma forma, sobreviver. Então se vai para Não, de desempregados. Esse aqui, que são os 11 milhões, quase 10 milhões, são os informais. Na verdade, as pessoas têm que fazer, de alguma forma, como você disse, trabalhar, oferir alguma renda, porque as suas famílias estão aí, né? Então, o que há que se fazer é realmente, o governo tem que pensar, tem que buscar equilibrar e ter um bom senso, né? Como vamos falar de aumento de funcionalismo público em qualquer nível, quando nós falamos em termos de redução de benefícios e, enfim, do número de desempregados. E eu deixei para o final uma outra coisa muito importante: as prestações. São 10 milhões de informais que, de repente, não estão honrando com todas as suas prestações. Prestações que nasceram numa época em que esses 10 milhões foram impulsionados ao consumo. Comprem, comprem, comprem. E agora, o que a gente vê são os bancos todos chamando os devedores para renegociar, que o banco está sabendo que não adianta ficar só botando no Serasa, não adianta. Então você vê o seguinte, ainda tem toda essa situação, uma inadimplência que gera também prejuízo, ô Luciano. Junta as duas coisas, né? O desemprego, aí não paga as dívidas. Prestações que nasceram numa época em que esses 10 milhões foram impulsionados ao consumo. Comprem, comprem, comprem. E agora, o que a gente vê são os bancos todos chamando os devedores para renegociar, que o banco está sabendo que não adianta ficar só botando no Serasa, não adianta. Então você vê o seguinte, ainda tem toda essa situação, uma inadimplência que gera também prejuízo, ô Luciano. Junta as duas coisas, né? O desemprego, aí não paga as dívidas, não paga as suas parcelas, aquele financiamento que você fez, o cartão de crédito, vira uma bola de neve e vai oprimindo ainda mais esse trabalhador que perdeu o emprego, o informal. Então ele já não tem a proteção do Estado porque ele não tem os benefícios. Não tem saúde, não tem educação. E aí a gente vira aquele ciclo vicioso do sistema brasileiro, da jabuticaba brasileira, né? Que nós temos que quem mais precisa é quem menos tem do Estado. E a gente fica discutindo o aumento do Supremo, aumento dessas faixas salariais que
na média brasileira, já são bastante elevadas. Muito bem. Dito isso, eu queria dar um alô aqui, né? Mais do que um alô, dizer um tchau para você, Alexandre Prado, administrador de empresas, especialista em finanças. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Canas, mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer estar nessa mesa. Marta, Luciano, muito obrigado. Eu quero dizer que, com prazer, é mais caro, hein? Muito bem. Luciano Bandeira, diretor da OAB RJ, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, gostei muito de participar desse Também debate. teve prazeres? Foi um prazer. Prazer, principalmente com a jabuticaba. Meu Deus. Aí o cara tem um fetiche. É a jabuticaba. Ele pode ser uma jabuticaba que come. Marta Rocha. Beijos, Canais. Olha, trago beijos de São Gonçalo para você, em particular da Elisete Cardoso, que é tão maravilhosa quanto a cantora que não está mais conosco. Um beijo grande para todo mundo. Bom demais estar com você.